Olá pessoal, como vocês já me conhecem, né? Meu nome é Anthony e venho mais uma vez para a gente poder aí estar dialogando, conversando, enfim, desmistificando vários termos, inclusive colocações que são feitas, né, aí nas nossas vidas no dia a dia, né? E o bom é que sempre nas nossas vidas, até por questão de nível de conhecimento e compreensão, se surgem temas, se surgem, vamos dizer assim, termos que muito difundido, né, que precisamos até mesmo nos aprofundar para a gente colocar o nosso conhecimento para fora e até mesmo nivelar nosso nível de compreensão, né? Porque acho que desde que da nossa, vamos dizer assim, ancestralidade, se a gente observar, a gente sempre vem vindo, né, nessa questão do conhecimento, né, conhecer e se renovando, se empoderando, né, que esse é um dos motivos. Gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, se inscrevessem. E a gente vinha vindo aí, né, falando da questão do cartão Chama Gêmea Card e também do Ascensão Espiritual Card, né. Foi uma forma lúdica, né, de eu colocar para nós brincarmos, e nisso aí pedi para o pessoal mandar a proposta para a gente fazer uma avaliação, e realmente teve assim várias propostas e foram feitas várias análises, surgiu algumas pendências, inclusive o pessoal vem perguntando. E eu havia dito também, né, promessa é dívida, né? Vocês, eu falei assim que ia fazer um tipo de um. Aí me fizeram uma pergunta, eu falei, então eu vou me basear num cenário, né, numa minissérie que eu assisti muito tempo, que foi o do Riacho Doce, né? Então, aí me fizeram uma pergunta sobre a questão dos, dos casais, né, de chamas gêmeas, né, quando os casais se encontram, né, que já estão no relacionamento, né? E aí eu achei a ideia assim de a gente fazer, eu acho que vai dar umas 3 etapas, né? Porque eu fui pegando tópicos, fui colocando, fazendo uma assimilação de ideias para poder colocar para vocês, né? E aí conforme eu vou colocando, aí vocês também vão perguntando, né? Falando, e ô Antônio, mas tal, tal. No outro, dessa pendência que teve, né? Na questão aí da solicitação do cartão, eu fiz do processo da criança interna, né? De cada um, tanto do divino masculino como o divino feminino, mostrando o lado yin e mostrando o lado yang, o lado extrovertido e o introvertido, né? Que ambos necessitam, né, um do outro para poder fazer esse equilíbrio dentro, vamos dizer assim, da totalidade, né, do seu lado criança, para fazer esse equilíbrio, né? Então, aí nós vamos falar sobre esse tema, né, a questão dos casais de chamas gêmeas, que quando eles se encontram, os casais já estão em outros relacionamentos. Até mesmo para a gente poder falar um pouco sobre essa questão, que é uma questão assim bem ampla, ao mesmo tempo é algo assim que tem que ser falado assim com certo cuidado, não é? Porque envolve várias pessoas, né? Então, e assim, uma das coisas é a mágoa, né? Inclusive para não só para o casal de chamas gêmeas que está se encontrando, está entrando na vida do seu gêmeo, na vida do seu gêmeo, sendo que o seu gêmeo já tem um relacionamento de alma gêmea, até mesmo para poder descobrir se realmente você está numa conexão, tudo isso, aí vai ser um tempo, que é normal.
Então, antes que isso, no caso de mais causas, fazer uma causa em cima de outra causa, inclusive já entra a questão do afastamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão, vamos falar assim do atemporal, né? O porquê, né, do atemporal. Então, igual eu falei do lado criança do outro, então nós também já viemos, né? Tanto que nós viemos no terceiro D, numa camada, né? Numa dimensão onde as coisas, tudo é questão de tempo e são perecíveis, né? E onde se manifesta aí os efeitos de causas anteriores, né? Então, e as pessoas começam até mesmo para poder fazer a revolução humana no palco do terceiro D, é necessário que as pessoas se conheçam, né? Tenham e simultaneamente, né? No ambiente onde a gente nasce, a gente já traz essa simbiose, né, de estar se relacionando com as pessoas. Então já começa pela causa dos nossos pais, né? Ainda bem que nossos pais se encontraram e daí fez a causa, né, para nós existirmos, para aí a gente manifestar os nossos desejos, né? Então quer dizer que se a gente for olhar para trás, muito dos nossos pais, até mesmo por impulsão do próprio universo, se conheceram só para foram almas afins com um propósito, olha que legal, e se conheceram. Então aí já vem uma história, né? Tem toda uma história, né? Todo um sincronismo, né? Então aí a gente conota-se como se fossem, né? Na conotação que a gente faz a conotação de almas afins, né? E a gente também, se a gente for observar, a gente nem nunca se preocupou, né, de saber, será que os meus pais, né, tanto que a gente vive preso no ego do próprio terceiro D, que a gente nunca olha assim, né, nessa questão. Só quando a gente está passando que a gente vai falar assim, será que eles viveram um relacionamento, né, de almas gêmeas, chamas gêmeas, né? E então aí já dá para perceber, né, o cenário existente. Depois vem as almas gêmeas, né? E almas gêmeas, né? Igual eu falei da nômada, né? Igual vocês. Depois, quem não viu, vai lá, olha lá que eu fiz falando sobre a mônada e os reinos, né? Que as mônadas têm, que já nascemos nos reinos, né? Adequado para a gente fazer o que? Manifestar o nosso karma, né? E manifestar aí qual o propósito que viemos, né? Então, você vê que a gente tem que ter comunhão, né? Com as camadas, né? E, inclusive, no terceiro D, a gente tem que ter comunhão com o quê? Com a natureza, com o mundo animal, né? Inclusive, já vou dar uma dica, né? Em questão de chamas gêmeas, conexão de chamas gêmeas, uma das dicas os casais, não só os casais, mas as pessoas que estão nesse processo, né? Elas começam a mais observar, é uma das características, né? Ela tem mais esse relacionamento com a natureza, com os animais, com os reinos. Ele entra em comunhão, começa a compreender esse nível de compreensão e começa a ser aí lutadores em prol de causas, né, para proteger do reino animal, enfim. Então, existe, então você vê que aí já existe você vê que é uma ligação tão grande, né? É uma hierarquia, vamos dizer assim, e nos casais a gente já tem essa percepção, né? A diferenciação de almas gêmeas, por exemplo,
tem um propósito que vem, por quê? Porque até precisa fazer esse processo todo karmático e você chega a uma altura da sua vida, né? Muito legal, maravilhoso, até mesmo para vocês terem seus filhos, para dar continuidade, né? Porque esse é o propósito de tudo. Aí tem essa conotação de almas gêmeas. Já chamas gêmeas, como é mais bem difundido, é algo assim, é um outro nível, né? Inclusive até de compreensão que eu estava falando. Tanto para vocês perceberem, quando, até usando a sinopse, né, do Riacho Doce, né, que eu disse, você vê que não é naquela conotação, né, de amor, daquela coisa assim, brincando, né, do amorento, né, daquela coisa assim. Existe a paixão, pode existir assim, a química, tudo, que é até impulsionado também para poder estar vivendo, né, porque com a paixão, com a química, fica tudo mais legal, né, tudo mais gostoso. Que aí é onde dá a aproximação, tudo, né? Dá ênfase, né? No sentimento. Então, aí já se começa os processos, né? Então, o que que acontece nesse cenário, né? Nesse cenário, né? Inclusive, até falando de casais, né? Até nesse cenário do quinto D, é evidente e que ele já, no quinto D, ele já existe, né? Esse, essa, essa ligação, né? Essa ligação de almas, ela já existe. Agora vem aqui, evidencia-se aqui no terceiro D, onde há o quê? A ligação, é um encontro, né? E quando há esse encontro, muitas das pessoas, porque no caso assim acontece sucessivamente, né? E não é proposital, né? Não é o propósito de lá destruir um lar do terceiro D que já está pronto, não. Simplesmente começa a se evidenciar, não tem como controlar, porque nós não somos robóticos, né? Não somos robôs para colocar um código e falar assim, você tem que, no terceiro D, né? Agora, você tem que viver isso, você não pode viver isso com fulana ou fulano, enfim, e tem que ser dessa forma, não existe isso, né? Então, o que acontece são as coisas simultaneamente, que no caso, muitas vezes, apesar que, já avisando, quando se acontece isso, inclusive com muita gente está acontecendo isso, né? Quem está começando agora na primeira fase, o universo ele já sabe de tudo, né? Dentro da sua sabedoria, o que faz? Já faz o afastamento. Por quê? Para você não fazer a causa de... Porque já existiu uma reunião, né? Lá na mônada, entre o eu superior divino, superior, né? E você e seu gêmeo, quer dizer que já deu aí já deu a trindade, vamos dizer assim, né? Só aí você percebe que são três energias, né? Uma superior, né? E as duas, o eu sou, que no caso é você, né? E o seu gêmeo. Então aí já existe já um acordo e um contrato. Então, não são quatro, são só três, né? Quando você vem aqui no terceiro D, então, aí já tem, o seu gêmeo, já tem a alma gêmea dele, está vivendo duas pessoas. Aí entra uma terceira na fluência do próprio universo e no processo karmático, para você não criar mais karmas, ele faz o afastamento, né? Por quê? Porque aí vai entrar um nível de realmente de compreensão que ambos precisam, por isso que tem que trabalhar o ego e o orgulho para não, se houver,
Se houver, porque ninguém sabe do tratado, se houver a separação do seu gêmeo com a alma gêmea, né? O que vai acontecer? Vai pegar e vai ter todo um aparato, né? Para com que vocês, na realidade, aí sim já trabalharam o orgulho, já trabalharam o ego, não vai mais ficar trabalhando nessa base, né? Da vingança, da mágoa. Então, por quê? Porque você já fez o acordo certo, o tratado certo, aí vocês vão poder viver em prol do amor incondicional. Porque até então, o amor que a gente fala referente até almas gêmeas não cabe, né? Esse tipo de relacionamento, né? Então, muitas vezes é escolhido o livre-arbítrio, né? De pegar um gêmeo e falar, não, eu vou continuar, né? Mas isso foi um acordo que se é feito para ninguém sair magoado, muito pelo contrário. Por quê? Porque quando você cria essa resistência, começa a se blasfemar, entrar na vibração do ódio, da vingança, do desapego, do apego, porque quer, e começa assim, como se fosse uma inflação até mesmo das energias. Então quer dizer que vai ficar, além das energias ficarem mais densas, aí o sofrimento aumenta muito mais, né? Dessa questão até de escolhas, né? Então, e para ser vivido, né, inclusive falando até do personagem, né, que eu disse que é o casal, né, que eles tinham que fazer, ambos, né, tinham que fazer a revolução humana de ambos para com que eles vivessem, né, esse grande encontro, essa união e esse contrato, né? Então a gente vai, assim, eu peguei e comecei a olhar é como se eu tivesse assim a parte, né, observando o cenário, né, igual vocês podem fazer isso, se vocês quiserem assistam também, né? E eu comecei a olhar de trás para de trás para frente, né? Porque eu já comecei a observar e eu já observei que engraçado, né? Que inclusive a personagem era casada, né? Só que ela vivia um relacionamento tóxico, dependente, né? Com o marido, tudinho. E no final, já contando o final para vocês, né? Porque tem muita gente que não vai poder assistir. Então, no final, eles terminam ambos sozinhos, né? Já diferente, porque também não é uma referência não é uma referência, né, até no episódio, na série, não é referente à conexão de chama gêmea, né, totalmente diferente, né, mas a gente eu estou falando e a gente está fazendo uma análise como se fosse, né, já respondendo até a pergunta da pessoa. Então, aí, ali a gente percebe que ali já existiu, realmente eles se conheceram desde pequenos, né? O casal se conhecia desde pequenos, né? O casal de almas gêmeas, e eles tinham uma vida muito boa, tal, mas tanto que a personagem, né? O divino feminino, ela tinha uma depressão muito grande, né? Uma depressão inclusive aguda. Por quê? Porque tinha uma solitude dentro dela. E ela poderia ser uma pessoa que, no caso, estava junto com o marido, inclusive eles eram estrangeiros, tudo, poderiam estar vivendo assim, uma vida assim maravilhosa, né? Mas não. Tanto que ele quis levar ela para esse lugar, que ele foi chamado para poder fazer esse trabalho nessa ilha, e por causa das depressões dela, né? Apesar que ele estava vendo mais o ego dele, né? A ostentação da vida que eles tinham, né? Não, ele estava pensando no bem-estar dela, né? Mas supostamente ele dizia-se isso.
E ambos, aí eles foram morar nessa ilha. Quando chegou nessa ilha, né, o universo já conspirando para com que houvesse o encontro dos dois, né, dos chamas gêmeas. Mas por quê? Porque já existia uma causa nobre na vida de ambos, né? Eles já sentiam que, que só vocês assistindo para vocês entenderem melhor, né? Porque assim, colocando dessa forma, às vezes fica meio difícil. Então, ambos já sabiam do compromisso que eles tinham na questão de vida, né? Tanto que eles, nos outros relacionamentos deles karmáticos, né, de almas gêmeas, por exemplo, assim, nunca dava certo, né? Então, e eles eram manipulados, né? Inclusive ele era manipulado até pela questão de magia da avó, enfim, né? Então, pessoal, então já existia, eles já, e quando, e eles não fizeram isso proposital, tanto que ambos já sentiam que existia esse encontro, né? Tanto que falavam, né, lá na cidadezinha, lá na ilha, que ele tinha o coração fechado, né? E misticamente os dois assim se encontraram, né? Até a cena é muito legal. E, e tava tudo assim, tudo assim, já tava tudo assim, como se fala, destinado, né? Aí ambos se encontram e aí já aquela união do primeiro encontro, tudo, né? Aí já começa assim, aí a luta, a verdadeira luta dentro dos dois em questão de sentimento, né? Então, inerentemente tudo começa, né? E assim, o universo começa a mostrar para eles assim o sincronismo deles até eles se encontrarem, né? E já vinha engraçado, né? Que mostra nos outros relacionamentos deles a questão de crenças, a questão de costumes, né? Os vícios existentes, né? Pela vida deles, né? E o que mais é outra coisa também mostra a questão do comportamento, né? Das pessoas que no caso que vivem, né? O comportamento de um todo que vai mostrando, né? E mostra para você como é que tudo vai acontecer, né? Então, aí, e assim, e tudo que é representativo, né, nós que somos representativos, inclusive na equação do tempo, vamos dizer assim, tudo, inclusive, é quando você, outra característica, né, que é tudo é evidenciado, né, e é tudo um descortinar que mostra dentro das nossas vidas, né? Vai mostrando tudo assim, as etapas, né? Das coisas e vai se verbalizando, né? Você não só sente os sinais, como você também vai verbalizando, ambos vão verbalizando, e não só você e o seu gêmeo, mas inclusive a própria alma gêmea e as pessoas que estão ao redor, né? Porque o universo ele se manifesta de tal forma, é um sincronismo assim maravilhoso, maravilhoso, né? Então, como se fosse um encontro com o passado remoto, né? Com esse presente. Então, pessoal, é assim, a questão dos relacionamentos, né? Quando a gente encontra com os casais, né? Assim, que já são casados, já vivem outro ritmo de vida, né? Então, primeira coisa, não culpar ninguém, né? Não entrar nessa vertente de culpa, de acusar, né? Magoar, né? Então não pode, né?
Porque você vai estar criando um karma, vai estar ficando uma coisa assim, um círculo vicioso. E ao invés de você fazer a ascensão, igual eu falo da ascensão sua espiritual, juntamente na evolução, aí onde entra a questão da diferença, né? Da evolução do amor incondicional, não, você fica na mercê do 3D, ainda fica mais densa as energias, né? E onde a separação aumenta ainda mais e você não consegue aí fazer o verdadeiro acordo e a união. Como vai ficar muito extenso, né? Se eu for falar toda a questão, né? Eu vou separar em três etapas, né? Vou fazer em 3 etapas, 3 partes, né? Aí eu venho depois, pessoal, mostrando para vocês já a segunda parte, vamos dizer assim, né? E aí depois eu faço a terceira parte, esclarecendo a questão de relacionamentos, né? De quando você encontra o seu gêmeo que está vivendo um relacionamento kármico, né? Vamos dizer até independente de ser triângulo amoroso ou quarteto, ou pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de filhos, tá? E eu vou colocar, aí eu faço a segunda parte, tá bom? Desejo boa sorte a todos, espero assim que vocês participem, né, façam seus comentários, né, que eu acho muito legal, muito interessante. Até o próximo vídeo.